Pessoal, só aguarda aí que eu já estou chegando. Minutinho. Só um minuto. Eu já vou ligar para vocês. Tá? Só me desculpa. Tive que atender um chamado da natureza. Deixa eu só pegar o ID da reunião aqui para a gente começar. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Todos estão me ouvindo, me vendo ali também. Já temos algumas pessoas no chat. Vou dar esse primeiro momento aí. Vou esperar o pessoal chegar mais um pouquinho. Não, na verdade, já está até, né? Já sempre dou esses 5 minutos. Mas alguém está com alguma dúvida ou dificuldade naquele trabalho que eu passei de laboratório? Ele é bem tranquilo. Gustavo, só para confirmar, para te mandar pelo e-mail mesmo, né? Isso, o e-mail, pessoal, é um novo e-mail que está lá na sala de aula, tá bom? É um novo e-mail. Verifique, porque o e-mail anterior eu não tenho a senha mais, eu perdi a senha do e-mail. Então, se enviar para o e-mail anterior, vai enviar e vai ficar que eu não vou ver. Tem que ser o novo e-mail que está escrito lá na descrição da aula, tá bom? Todos os relatórios, por enquanto eu estou pedindo por e-mail, mas depois eu vou pedir pela sala de aula. O próximo atividade eu vou pedir pela sala de aula. A gente vai utilizar as diversas plataformas, tá bom? Ô, Gustavo, Hum. eu mandei lá o trabalho do laboratório, você pode ir lá se chegou, só para conferir, que falou que não tinha enviado Depois, o meu lá. porque eu tenho que acessar o e-mail, depois eu dou uma olhada. Uhum. Aí eu te dou o retorno no WhatsApp, tá bom? Tá. Tá, pessoal? Tem um novo e-mail lá, tá? Se enviar para os e-mails antigos, aqueles e-mails pessoais que eu passei anteriormente, eu já não vou olhar porque eu já deixei ele tudo para coisa pessoal. E um que eu usava, que é o Gustavo Rui, etc., eu acho que tinha, não sei mais a senha. Então, ó, se enviar para aquele e-mail lá, eu não sei onde tá, tá bom? Tem que botar assim é fácil, Gustavo. Não, eu normalmente uso um padrão de senha, mas só que 3 padrões de senha, na verdade, que eu tenho, entre letras e números. Mas só que, tipo assim, dessa vez eu inventei, vou fazer uma senha mais fácil e acabou que agora eu não lembro qual foi a senha que eu botei e é muito ruim para ficar recuperando senha de e-mail. Verdade. Eu vou deixar ele tipo, de lado e fazer outro. Tá? Então, me enviem para o novo e-mail. Se não me engano, é gustavorui.quimica@gmail.com, tá bom? Beleza? Pessoal, vamos lá. Então, a nossa aula de laboratório, ela, né, evidentemente, ela se processaria dentro do laboratório. Essa aula aqui, ela tá mais... A gente não vai fazer nada de prática nela, a gente vai utilizar e seguir com o nosso roteiro da aula de química, né? Então, vou utilizar esses momentos para a gente fazer a aula de química. Eu vou entrar aqui no portal SAS para pegar o livro de vocês. A gente tem uma sequência aí de 2 aulas, evidentemente. Bom, pretendo não carregá-los por
90 minutos aí, quase um jogo de futebol direto, tá? Pretendo não fazê-lo. Mas a gente vai resolver algumas atividades aqui referentes, tá, a esse capítulo de número 10, que eu acho que, assim, é extremamente importante esse capítulo de todos os que a gente estudou, 8, 9 e 10, esse talvez seja o mais importante de todos. Não que os outros não tenham sua importância, mas esse tem um peso muito, 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 muito gritante. O que a gente estava vendo nesse capítulo? Oi, pode falar. A gente tá tendo tanta aula de laboratório online, quando a gente chegar vai ser só 2 meses só de aula no laboratório mesmo. Não, depois quando a gente voltar, vai ser, eu não vou querer saber de nada, não. Vocês vão pro laboratório. Então, 2 meses só de laboratório. Só direto, toda semana. Antes era de 15 em 15, né? Agora vai ser toda semana. Toda semana. Bom, tomara que a gente volte logo, que essa vacina saia logo, porque eu, particularmente, beleza, tô amando a experiência eu amei a experiência de perder o medo de falar em câmera e falar em qualquer local aberto. Então eu falo com minha casa aqui, minha mãe. Antes eu tinha um certo receio. Hoje em dia eu já nem ligo mais. Então agradeço muito a experiência dessa, né, que isso me trouxe esse avanço, mas já chega, né? Eu acho que já tá bom, né? Era Não só é? você cair num palco que rapidinho você tirava a vergonha. Meu Deus, nossa senhora. Mas antes eu não gostava não de falar na câmera. Eu me sentia todo quadrado. Vocês podem ver que as primeiras aulas lá que tem no canal, eu tô todo travado, falando assim bem. Agora, hoje em dia, eu já nem ligo. Tô assim, de repente tô deitado e o pau vai quebrando. Vamos lá, então. Mas tá na hora de voltarmos a ter o contato aí humano, que é muito importante para eu sentir esse olhar de vocês e saber o que vocês estão pensando só pelo olhar. Então, Tá olha muito chato só. sozinho. Oi? Tá muito chato estar sozinho, tem que ter um grupinho lá pra estudar mais fácil. Mais Lógico. alegria. Poxa. E a saudade de tá ali no quadro perelê e de repente Sei lá, é morro de tão saudade de chatinho ficar em fazer casa isso. sozinho. Eu não tenho como É mais com fazer o isso pessoal, aqui. parece que ri demais. Pelo Porque menos comigo, eu acho que eu rendo mais na escola com o pessoal, que sozinho tá não, triste. mas eu também rendo muito mais. Eu acho que a relação, né? Ajuda. Nós seres humanos temos isso. Eu acho que essa aproximação, essa proximidade com outros da nossa espécie ou com outros, né? Nos torna assim mais motivados, entendeu? E de algum ponto isso nos motiva a permanecer ou a fazer aquilo. Isso é muito bom, porque é esse jogo de, né, de motivações, esse jogo de que você, poxa, olha aquela pessoa ali fazendo, aí você se motiva a fazer também, aí de repente você aprende. Então esse eu acho que são essas relações que são importantes, né? E que fazem a gente crescer pessoalmente. Então tá tenso, né? Para não falar outra palavra, tá tenso. Já É, tá de bom que tamanho, tipo, eu tava, tipo corona assim, tinha eu que tomei um sair. ruimzinho em biologia, não tem? Aí, eu tava na casa de loja, não tem? Só de boa lá, que eu vou lá de vez em quando. Uhum. Aí eu falei assim, vou ajudar um capítulo de biologia, que ele tá estudando perto, mas quase, como é que fala? Ele vai estudar isso daqui a pouco, não tem? Aí eu fui lá e fiquei meia horinha com ele, a gente entendia a merda do capítulo inteiro de que tava uma merda pra ter em casa. Então, quer dizer, a proximidade, ela te fez bem, né? Te fez bem. Ajuda. Hum. Beleza, vamos lá. Eu sei que a gente não está próximo, mas a gente está aqui num contato virtual aí, meio que louco, mas num contato virtual. Ontem a gente estava falando sobre o capítulo 10, Lei de Hess. E eu acho, pessoal, que antes de eu aplicar qualquer coisa que é, né, daqui a pouquinho, eu acho fundamental nós entendermos esse exercício resolvido. Esse exercício resolvido, ele é, digamos, a chave para você entender como que se aplica a lei de Hess na resolução de atividades. Lembrando que o cálculo do ΔH pela lei de Hess
é aquele cálculo em que nós vamos considerar as reações químicas acontecendo em etapas. Cada uma destas etapas, o que eu chamo de etapa, o livro chama de equação auxiliar, é a mesma coisa. O que eu chamo de equação global, o livro chama de equação problema. Cara, por que não mantém um padrão? Todo mundo fala global, todo mundo fala etapa, por que não mantém isso? Não, tem que fazer diferente, né? Porque eu sou diferental, não sei o quê. Então, ó, equação problema é a mesma coisa, equação global. Equação auxiliar é a mesma coisa que eu estou falando de etapa, tá? Ou intermediários, aí, processos intermediários da reação, tanto faz, tá? Então, a lei de Hess, ela serve para que a gente determine o ΔH da reação por meio destas etapas. Lembrando que, para chegar, né, a esse valor, a este cálculo, eu basicamente falo o seguinte, né, resumo a lei da seguinte forma, simplifico ela. Olha, se você conhece o ΔH de formação ou o ΔH das substâncias que fazem parte da sua equação global, então se eu tenho uma determinada reação, X. Esta reação é formada por etapas e substâncias. Se eu conheço o ΔH de cada substância que participa da minha reação, não precisa ser de cada, mas de um conjunto de substâncias que participam da minha reação, eu consigo calcular o ΔH da reação apenas somando esses valores, né? Então essa é a ideia simplificadíssima da lei de Hess, simplificadíssima mesmo. Tá? Como que se aplica? Aí a gente viu ontem que tem todo um contexto para se aplicar a lei de Hess e que tem uma forma, né, um passo a passo para você fazer isso. O exercício resolvido ele veio justamente para ilustrar essa ideia. Vamos lá então, ó. Primeiramente, quando eu tenho que observar, se alguém estiver falando alguma coisa no chat, por favor, ative o áudio, tá bom? Só para facilitar. Olha só. Então, primeira coisa, calcule o ΔH da reação. Vamos entender a visão. Pega a visão aqui, ó. Olha só. Primeiro, eu tenho essa reação aqui, o que eu vou chamar de reação global, ou equação problema, que o livro chama. Como que eu identifico a equação problema ou equação global no exercício que envolve lei de Hess, professor? A equação global ou equação problema, ela não apresenta o valor do ΔH. É a única que não apresenta, porque é justamente aquela que você precisa calcular, tá? Se você observar as substâncias, reagentes e produtos que participam da sua reação, você vai perceber que as substâncias que são reagentes e produtos estão descritas nestas reações aqui, que são as minhas etapas. Tudo bem? Então, ó, perceba aqui, os componentes da minha equação problema, eles vão aparecer em algum grau nas minhas etapas. Tudo bem? Então, isso é importante. Como que eu sei o que é etapa ou o que é equação auxiliar, professor? Toda etapa ou equação auxiliar obrigatoriamente apresenta o valor do ΔH. Pronto. Então, global não tem ΔH, etapas apresentam ΔH. Equações auxiliares ou etapas, elas vão conter em algum grau, ó, em algum grau, tem que tomar muito cuidado com esse algum grau que eu estou falando, eu vou explicar por quê, tá? Em algum grau, as substâncias que participam da equação problema, tá bom? Então, beleza, é a primeira ideia que você tem que entender. Localizar o que é o problema, localizar o que são as etapas para resolver esse problema. Então, ó, ele vai trazendo a resolução. Eu achei essa resolução fantástica, na verdade, desde sempre eu achei ela, ó. A equação problema, eu vou acompanhar aqui no livro mesmo, para a gente possa minuciosamente
visualizar isso e depois só ir ali para frente e aplicar. Então, ó, a equação problema é a primeira citada, pois o ΔH dela é procurado, como eu falei. As equações que estão com o valor de ΔH são as auxiliares. Muito importante, ó. Você não pode alterar a equação problema. Você não pode alterar a equação problema. O que ele quer dizer com isso? Você não pode transformar produto em reagente e reagente em produto. Você tem que manter a mesma equação do jeito que ela chegou para você. Ponto. Tá? Então, ó, a equação global não pode ser alterada. Agora, as etapas, elas podem. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, ao analisar, que eu vou mostrar agora como que faz, ao analisar uma etapa, você tem que ter consciência de que, muitas vezes, ela está escrita de uma forma que é para ver se você consegue enxergar além do que está ali. Né? Seria esse o objetivo. Será que o aluno ele consegue perceber que essa determinada forma de escrita ela é só um aperitivo, vamos colocar assim, que o prato principal ele vai ter que trabalhar um pouquinho para comer? Então, quer dizer, toda etapa pode ser modificada no sentido de que reagentes podem se transformar em produtos e produtos podem se transformar em reagentes. A gente pode fazer uma inversão na ordem dos reagentes e produtos. Ó, nas etapas, nós podemos inverter a ordem dos reagentes e produtos. O que é isso? Inverter a ordem. O que é reagente passa a ser produto e o que é produto passa a ser reagente. Isso vai provocar uma alteração também em um determinado dado da equação que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, olha lá. Ó. As equações 1 e 3 são as auxiliares. Estas podem ser alteradas para que se adequem à se adequem à equação problema. Ou seja, eu tenho que de alguma forma, eu tenho que de alguma forma posicionar as minhas substâncias de acordo com o que elas aparecem aqui na equação global. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por exemplo, se você tem o grafite como um reagente na sua equação problema, na etapa que ele aparece, ele também tem que ser um reagente. Se você tem o hidrogênio, o gás hidrogênio, como um reagente, na etapa que você vai encontrar essa substância, lembre-se que temos a equação global e que as substâncias que formam a equação global, em algum grau, estão colocadas nas equações auxiliares. A equação global não pode mudar, as equações auxiliares podem para atender o quê? A posição das substâncias na equação global. Então, por exemplo, grafite é reagente. Na etapa que eu encontro o grafite, ele também tem que ser um reagente. Sabe por quê? Porque lembra que eu tenho que somar equações? Se eu tenho que somar equações, eu não posso ter um grafite lá no produto, porque na hora que eu somar, a equação final vai dar o grafite como produto. Entende? Então, ó, se é reagente na global, tem que ser reagente na etapa. Então, se eu tenho grafite como reagente, ele tem que aparecer como reagente na etapa. Se eu tenho o gás hidrogênio como reagente na global, ele tem que aparecer como reagente na global. Se eu tenho o CH4 como um produto na minha equação global, na etapa que eu encontro ele, ele também tem que ser um produto. E é isso que ele fala ali. As equações auxiliares podem ser alteradas, ou seja, produtos podem ser transformados em reagentes e reagentes em produtos. Porque, na verdade, aqui, por exemplo, ele está querendo fazer o processo contrário, né? Não queimar metano, mas ele está querendo transformar
gás carbônico e metano de alguma forma aí. Beleza? Então, fique atento a isso. Ó. Tudo que é reagente na global tem que ser reagente nas etapas. Tudo que é produto na global tem que ser produto nas etapas. Caso você observe, eu vou mostrar agora, caso você observe uma discrepância, né, uma diferença dessas posições, você ajusta a etapa para atender à equação global. Beleza? Tranquilo. Bom, acho que sim. Ó, para adequar as equações 1, 2 e 3, identifique em cada uma delas uma substância também presente na equação problema. Então, ó, identifico as equações, o que é global, o que é etapa. Procuro nas etapas as substâncias que fazem parte da equação global. Beleza? Então, é isso que ele está falando aqui. Ok. Esta substância é a referência e norteará o procedimento para cada uma das equações auxiliares. Beleza? Vamos lá. Ai, caramba, que ódio. Espera aí. Observe que a substância de referência na equação 1 é o grafite. Ó, a grafite também está presente na equação problema e não se repete. Então, perceba que tem um critério. Eu vou identificar a substância, né, referência, ou essa substância que está presente na global e nas etapas, de maneira que ela não se repita, né? De maneira que seja a substância mesmo, que ela não apareça em várias etapas, como no caso do oxigênio aqui. Beleza? E não se repete nas equações 2 e 3. Observe que a grafite na equação problema está nos reagentes e com coeficiente 1. E é exatamente assim que ela aparece na equação auxiliar. Olha lá. Ó. O grafite na minha equação problema é um reagente e o seu coeficiente é 1. Em qual etapa, em qual equação auxiliar ele aparece? O grafite aparece nessa primeira equação auxiliar aqui. Ele é reagente? É um reagente. O seu coeficiente também é 1? Também é 1. Então, eles são idênticos, né? Na verdade, em termos gerais, eles são iguais. Eles mantêm a sua mesma estrutura, tanto na equação global quanto na equação auxiliar. Logo, olha lá, ó, eu mantenho, sendo assim, a equação auxiliar já está adequada para o cálculo. Está adequada por quê? Porque se na equação problema, né, na equação global, o grafite é um reagente, na etapa que ele aparece, ele também tem que ser, porque senão eu vou ter que mexer. Isso que ele está querendo já te dar a pista. Eu vou ter que mexer. O que é reagente vai se transformar em produto e o que é produto vai se transformar em reagente. E alterar uma situaçãozinha que vocês logo vão ver aqui. A substância de referência na equação auxiliar 2, então, ó, o que ele está fazendo? Enxergaram o passo a passo? Ou o começo dos passos? Tem a equação problema, tem as etapas, equação problema não tem ΔH, etapas tem ΔH. Todas as substâncias em algum grau estão presentes todas as substâncias da equação problema estão presentes nas etapas, em algum grau. Você vai pegar aquelas substâncias que não se repetem em nenhuma etapa, que ela não se repete, e vai verificar se essa substância está presente lá na equação global, na equação problema. Então, ó, eu tenho a equação, vou verificar se essas substâncias aqui não se repetem em nenhuma das equações. Aquelas substâncias que se repetem, elas não participam da equação global. É só você olhar. Ó. Quais são as substâncias que fazem parte da minha equação global? Grafite, H2 e CH4. Então, são essas a que eu preciso. Eu não preciso de mais nenhuma. Isso significa que todas as outras substâncias, exceto essas 3 aí, vão ter que desaparecer. Elas vão sumir da minha fórmula, tá bom? Das minhas equações. Desaparecer que eu falo assim, né? Desaparecer, né? Ela vai sair da equação.
não faz parte da equação, tá bom? Então, a gente tem em cada etapa uma substância, verifico se essa substância é igual tanto em coeficiente quanto em posição. Se é reagente, tem que ser reagente, se é produto, tem que ser produto, tá bom? E aí a gente vai fazendo as seguintes modificações. A equação 1 não precisa mudar, porque ela atende ao requisito do grafite aqui em cima, da equação problema. Já a substância 2, não, ó. Na equação problema, a gente tem 2H2. Na equação que aparece o H2, eu tenho 1H2. O que isso significa? Significa que esta equação auxiliar número 2, para que o hidrogênio que está presente nela se comporte exatamente igual ao hidrogênio que está presente na equação problema, eu tenho que multiplicar esta auxiliar toda por 2. Lembrando que, ao multiplicar por 2, não esqueça que, ao fazer isso, o ΔH da reação também é multiplicado por 2. Você tem que adequar, ou seja, você tem que transformar as suas etapas, né, as suas auxiliares, de forma que elas atendam ao que está escrito na equação global. Você não pode inventar equação global. A equação global, ela é dada ela é dada, tá bom? Então, você não pode alterá-la. Você só pode alterar as etapas. E aí que meu livro travou. Nossa, eu odeio esse livro do Saz, bicho, que ele trava. Não tô falando odeio ele aqui, tá? No PC. Que caramba, sempre trava. Não sei se isso acontece com vocês. Agora, olha lá. Ó. Quanto à equação auxiliar 3, a substância de referência é o CH4. Por quê? Porque o CH4 ele não se repete em nenhuma das outras equações anteriores. Vocês podem ver que o O2 se repete, o H2O se repete, o CO2 se repete. Então, quer dizer, provavelmente essas substâncias que se repetem, elas não fazem parte da equação global. É só você olhar quais substâncias fazem parte da equação global. Ah, X, Y e Z. Então, nas etapas, eu tenho que procurar X, Y e Z. Qualquer coisa diferente de X, Y e Z vão sumir. Vão ser cortadas da equação. Não fazem parte. Não que vão sumir, não fazem parte. Então, veja bem. Olha o item aqui, importantíssimo. Quanto à equação auxiliar 3, a substância de referência é o metano. Só que quando você analisa a posição do metano na equação, porque tem que ser igual tanto em posição, né, se é reagente, se é produto, tanto em posição quanto em coeficiente, tá? Em quantidade. Então, se eu analiso o metano na minha equação problema, ele é um produto. Enquanto na equação auxiliar que aparece aqui o metano, ele é um reagente. Quando acontece essa diferença, olha o que nós vamos ter que fazer. Quando acontecer essa diferença, ou seja, quando a substância que eu estou localizando na equação problema é um produto, mas lá na etapa que eu encontrei ele, ela é um reagente, eu vou ter que fazer isso aqui, ó, toda vez que acontecer essa situação. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Inverter a minha reação. Tá vendo, ó? O que era reagente se transforma em produto e o que era produto se transformou em reagente. Beleza. Isso é importante de você saber. Mas tem uma outra modificação. Uma modificação fundamental para o que a gente vai calcular, que é o ΔH. O valor também muda. Desculpa. O sinal do ΔH também muda. Toda vez que você inverter as posições das substâncias, tá? Tem que inverter de todas.
todos os reagentes de todos os produtos. Eu não posso inverter só de uma, tá? Tem que mudar completamente. Todas as substâncias que são reagentes passam a ser produto, todas que são produtos passam a ser reagente. Quando? Quando a substância que eu estou analisando, a posição da substância que eu estou analisando, ela não bate com a posição na reação global, na equação problema, né? Ó, o CH4 é reagente, produto, e aqui na equação 3 ele é um reagente. Posições distintas. Então eu tenho que alterar esta equação aqui. É como se eu pegasse e pensasse nela para lá, ó. Tá? Porque aí o CH4 passa a ser um produto. Só que ao fazer esse processo inverso, há também uma modificação do sinal do ΔH. Toda vez que você inverter, toda vez que você precisar transformar reagentes em produtos, você precisa inverter o sinal, não é o valor, o sinal. O valor do ΔH ele só vai ser modificado se você multiplicar, dividir a equação por alguma coisa. Então, olha lá, qual é o resultado desse processo? O resultado desse processo é: mantenho a primeira equação com o seu respectivo valor de ΔH. Dobro o valor da segunda equação e também dobro o valor do ΔH dela, porque, né, o ΔH depende das quantidades. A terceira equação eu inverti. Então, o que era reagente se transformou em produto e o que era produto se transformou em reagente. Ao fazer isso, para atender a necessidade da minha equação global, da minha equação problema, eu também tenho que mudar o valor, o sinal do ΔH dessa reação que eu inverti. Tá? Se é positivo, passa a ser negativo. Se é negativo, passa a ser positivo. E aí, depois, é simplesmente fazer exatamente isso. A soma dos valores. Direto. Você soma e vai. Tudo bem? Então, aqui a gente tem menos 17,9. A equação global é a soma das etapas. Tudo bem? Vamos aplicar isso, então? Falando aqui rapidamente, temos, olha lá, ó, aqui só um modo mais rápido, tá? Eu também tenho um modo mais rápido de resolver isso, mas só que ele requer um pouco do seu olhar químico, tá? Porque você não precisa ficar fazendo esse passo a passo. Eu sempre falo isso com vocês. Toda vez que estiver calculando alguma coisa, se você tiver um olhar químico mais aguçado, muitas vezes você consegue simplificar os seus cálculos, tá bom? Então, se você tiver uma simplificação, simplifique, ora, não porque não vai simplificar, desde que ela atenda aos princípios lógicos do cálculo. Daí não tem problema, tá? Três aulas seguidas, não dá. Então, olha só. O cálculo do ΔH pela entalpia de formação. Ó, pela lei de Hess, ó, pela lei de Hess, pela entalpia de formação e pela energia de ligação. São três cálculos diferentes que a gente vai fazer. Pela lei de Hess, foi isso que eu acabei de explicar. Então, eu vou identificar os exercícios que tem lei de Hess, porque ele tem equações globais e etapas. Pelo ΔH de formação, eu simplesmente... Lembra da fórmula do capítulo passado? Então, ó, para determinar o ΔH de uma reação química por meio da entalpia de formação das substâncias, eu tenho que fazer a diferença, né, entre a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Esse cálculo é para quando eu desejo determinar o ΔH pela entalpia de formação. Professor, como é que eu vou saber? Simples. Olha aqui. Olha para esse exercício.
olha para o que você tem que calcular. Cadê as etapas? Cadê a equação global? Não tem, então não é lei de Hess. É simples. É esse olhar aguçado químico que eu vou falando. Essa percepção, poxa, de você entender como é que está feito o negócio. Ah, está feito dessa forma. Beleza. Bom, se ali eu estava estudando a lei de Hess, qual é a estrutura? Qual é a estrutura? Porque normalmente os problemas que envolvem determinados conceitos químicos, né? A maioria, inclusive, eu gosto muito até de falar isso. Grande parte desses problemas, eles têm um padrão. Seja na forma de escrita, né, da apresentação das reações, das equações, seja em palavras-chave que vão aparecendo. Não tem como fugir, porque é um conceito bem fechado, entende? Fechado assim, fechado no sentido que ele já está bem construído, né, bem elaborado. Então, é muito fácil você perceber esses padrões. Perceba esses padrões. Perceba como que são feitos os exercícios que envolvem soluções. Como que são feitos os exercícios que envolvem ΔH? Pela lei de Hess tem que ter etapas e equação global. Se esse daqui é um exercício que só me forneceu uma reação química, me pediu para calcular o ΔH, mas não falou nada além disso, ótimo. Então, isso daqui eu vou calcular por meio da diferença do ΔH dos reagentes, dos produtos, menos o ΔH dos reagentes. Tá? É uma questão de percepção sua, não minha. Eu posso te dar o caminho, mas é uma percepção sua. Você tem que se ligar a isso. Se liga à forma como os exercícios são feitos, como que ele está sendo, como que ele foi construído. Que tipo de informação aparece em exercício dessa natureza? Tá, essas informações. Será que essas informações se repetem, né? Não as mesmas, mas eu tenho não informações iguais, mas informações semelhantes ao longo de vários exercícios desse tema? Tem. Quer dizer, todos os exercícios que envolvem lei de Hess têm etapas e equação global. Então, esse é um padrão de exercício para a lei de Hess. Eu não estou querendo dizer que vai ser sempre assim, mas 95% dos casos, vamos botar 5% de diferença aí, são assim. É um padrão estabelecido. Tem as suas exceções, mas um padrão estabelecido. Procure esse padrão nas questões de todas as disciplinas. Oi. E sobre as ligações que você falou? Vou falar agora. Tá? A aula está sendo feita, tá bom? Calma. Eu estou falando da aula, tá bom? Então, olha só. Em termos de ΔH por energia de ligação, você precisa entender também o seguinte, que aqui, nessa parte aqui, a gente vai trabalhar é como se fosse uma aplicação da lei de Hess. Só que você tem que lembrar o seguinte, toda vez que você for calcular o ΔH de uma reação por meio das energias de ligação, duas coisas são importantes. A fórmula estrutural. Você vai ter que saber fazer fórmula estrutural, tá? Se você tiver, eu estou falando o passo a passo. Agora, se você tiver uma percepção já de como que acontecem as ligações entre os átomos, beleza. Você não precisa ficar fazendo todo esse mecanismo que eu vou ensinar aqui. Você pode simplificar. Se você não tem noção de como os elementos ou os átomos estão ligados uns aos outros, você vai ter que saber fórmula estrutural, sim. Sim, você vai ter que saber. Porque o cálculo do ΔH da energia, né, pela energia de ligação, depende da fórmula estrutural. Como que você, depois eu mostro o padrão ali dos exercícios que envolvem ele. Como que você calcula esse tipo de ΔH? Você vai fazer a soma de todas as ligações dos reagentes e de todas as ligações dos produtos. Essa é a ideia. Então, ó,
Para que... Deixa eu ver onde que ele fala aqui. Dessa forma, a liberação não fala. Ah, aqui, ó. O saldo energético, ou seja, o valor do ΔH, quando eu calculo ele por meio da energia de ligação, é a soma algébrica da energia absorvida para romper ligações químicas com a energia liberada. É uma soma que você vai fazer das ligações dos reagentes que foram rompidas e das ligações dos produtos que foram formadas. Lembrando que temos um detalhe. Quando acontece o rompimento das ligações por meio... quando acontece o rompimento das ligações nos reagentes, esse é um processo de natureza endotérmica. Significa que na hora que você estiver montando lá o exercício que envolve esse tipo de conceito, você vai ter que fazer o quê? Considerar todos os valores de energia para os reagentes como sendo positivos, endotérmicos. Enquanto que para os produtos, esses valores, eles vão ser negativos, tá bom? Uma coisa importante que a gente vai ver no próximo capítulo é isso aqui, tá, pessoal? Para que uma reação química aconteça, né, para que as ligações entre os reagentes se rompam e as moléculas de produto sejam formadas, é necessário que as substâncias absorvam, né, na verdade é necessário que uma certa quantidade de calor transite, vou falar essa palavra porque pode ser absorvida ou liberada, transite pelo sistema. Essa quantidade necessária para romper as ligações e iniciar o processo de formação das ligações nos produtos é chamada de energia de ativação. Então, o que é a energia de ativação? É a energia necessária para que a reação química comece a acontecer. Então, até que os reagentes, principalmente, né, porque é eles que vão iniciar a reação. Então, até que os reagentes adquirem... Nossa, me perdi aqui na fala. Até eles adquirirem, né, enquanto eles não adquirirem a energia necessária para a reação química acontecer, ela não vai acontecer. A partir do momento em que ele consegue absorver, né, uma determinada quantidade de energia, chamada de energia de ativação, a energia necessária para começar, para ativar a reação, nós vamos ter o início. Lembrando que aqui, no momento em que ocorre o rompimento, é simultâneo, tá? No momento que ligações estão sendo rompidas, ligações estão sendo formadas. Existe um composto que ele não tem uma fórmula, né? É uma substância que é chamada de complexo ativado. Ela é como se fosse o seguinte, ela é como se fosse o intermediário entre os reagentes e os produtos, né? Ela é uma substância que fica no meio dos dois. Por isso que o complexo ativado normalmente é representado por esse tipo de situação aqui, ó, onde você coloca as substâncias que participam da reação, sejam reagentes e produtos, e faz todas as ligações entre elas, indicando o seguinte, olha, os reagentes estão absorvendo uma quantidade de energia até alcançar um ponto em que essa energia vai iniciar a reação. Esse ponto eu chamo, e essa quantidade de energia eu chamo de energia de ativação. O que nós temos aqui no ponto da energia de ativação? A gente tem a formação de um complexo ativado. O que é ele? É um intermediário, é uma substância que é intermediária entre o reagente e o produto. Ela é uma mistura de todos eles, entendeu? Então, esse processo a gente vai ver depois também na cinética química, mas aqui já fica a ideia, beleza? Beleza? Tranquilo? Qual é o padrão de exercício para o cálculo do ΔH por meio da energia de ligação? Ele vai vir assim, ó. Deixa eu pegar um que vem com a tabelinha. Ou ele normalmente vem com uma tabelinha. Ele vem assim, ó. Ligação, CH, energia de ligação.
A ligação dupla entre dois oxigênios e a sua energia de ligação. Por isso que eu estou te falando. Ele vai te fornecer uma reação. Nessas reações, nessas substâncias, tem ligações. Como que os átomos estão ligados? Então você tem que saber como eles estão ligados. Para saber como eles estão ligados, você tem que se lembrar de fórmula estrutural. E de todo aquele conceito de ligação, né? Se você não sabe. Então, tem que saber. Não tem jeito. Cara, eu falo sempre com vocês porque tipo, eu passei pelas dificuldades que vocês estão passando. Então, eu sei, assim, no sentido, não que eu tenha, mas eu sei quais são os pontos. Quando eu falo que é cumulativo, se acumula, no sentido de que os conceitos eles não se soltam, tá? Então fica atento a isso. Vamos aplicar todas essas informações que a gente entende, que chegou até agora para a gente? Dúvida, antes de eu aplicar, pergunta, resposta. Querem falar alguma coisa? Não? Tudo ok? Beleza? Ó, pessoal, eu sei que a gente não tem o contato, mas é importante eu ouvir a voz, falar assim, professor, entendi. Não, professor, ficou alguma coisa para trás ali, porque a gente está aqui para isso, tá? Eu sei que não é o ideal, mas nós temos que nos reinventar em vários momentos da nossa vida. E vocês vão aprender isso a duras, se não aprender agora, a ser resiliente, a enfrentar as adversidades. Na faculdade a coisa pega fogo, hein? Pega fogo mesmo. É aquele tipo assim, professor não tá... E aí, pessoal, entenderam? Entenderam mesmo? Vamos aplicar? Ó, pessoal, ΔH de reação é isso, 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 isso. Exercícios estão no livro tal, na biblioteca, pererê, pororô, pega e faça. Pronto. Se tiver dúvida, me procure na minha sala. É isso que vai acontecer na faculdade, em muitos, tá? Então a gente tem que aprender a falar, se comunicar, para poder não sair daqui sendo esse aluno que vai depender depender do professor, mas sendo esse aluno que não vai, né, conseguir superar as dificuldades. Mas vamos lá. Equação global, etapas, é um típico exercício de lei de Hess. Ó o padrão, ó a estrutura. Observe isso em todos os exercícios de química, caramba. Olha a estrutura do exercício, como que ele é feito. Opa, eu já sei que aqui eu não vou fazer diferença de nada. Eu vou usar a lei de Hess. Lei de Hess. Então vamos lá. Quais são as primeiras etapas aí da lei de Hess? Primeira coisa, eu vou identificar coeficientes e substâncias, né? Tanto na minha equação global, eu vou procurar quem são os reagentes e quem são os produtos da minha equação global. Estes reagentes e estes produtos, eu tenho que encontrar eles em alguma dessas equações aqui. Então, vamos lá. E mais, além de eu encontrar ele tem que ser exatamente... Ele tem que ocupar a posição exatamente igual ao que está na minha equação problema. Então, vamos lá. Vou procurar aqui os meus reagentes. Perdão. Meio NH2. Meio N2. Vou procurar onde tem meio N2. Onde tem meio N2? Ah, tá aqui. Ele se repete em alguma outra equação? Não, não se repete. Por quê? Eu sei que aquelas substâncias que se repetem, elas vão ser eliminadas. É só eu observar aqui, ó. Tem oxigênio na minha equação global? Não tem. Tem água? Não tem. Então quer dizer que isso daqui vai ser eliminado. É claro que não vai ser eliminado direto igual eu fiz aqui. Porque tem a questão de você ver se tem os coeficientes iguais, se não tem, multiplicar por um número que iguale ou dividir.
Tudo isso vai depender da forma que você vai olhar logicamente para o exercício. Então, bora lá. Meio N2, reagente. Meio N2, produto. Já sei de uma coisa. Toda vez que eu encontro na minha equação problema, na minha equação auxiliar, substâncias químicas em posições diferentes, eu tenho que olhar a equação auxiliar que contém essa substância e eu tenho que inverter ela. Por quê? Porque, afinal, se o N2 é um reagente, lá na sua equação problema, na etapa que ele aparece, também tem que ser um reagente. Então, eu já vi que tem um problema aí. Então, eu já sei que essa primeira equação aqui, ó, eu vou inverter, né? O que é reagente vai se transformar em produto e o que é produto vai se transformar em reagente. Vamos lá. Aí eu percebo aqui, ó, 3 meios de H2. Onde está 3 meios de H2? Está aqui. Tem o mesmo coeficiente, está na mesma posição. Opa, então quer dizer que essa equação aqui eu não modifico. Ela está ajustada para atender as necessidades da equação problema. Então quer dizer que eu só vou mexer na primeira, né? E aí você vai ter o seguinte, deixa eu pegar o pente aqui, tá? Fazendo geometria molecular aí com o pessoal, tá? Só um minutinho que eu vou. Então vamos lá, rapidinho aqui. Ó, nós temos meio N2 mais 3/4. Depois eu vou esticar aqui, tá bom? Mais 3/4 de H2O. Vai digitando para mim aí, como é que ficou invertido? 3/4 de H2O, agora vai dar o que aqui de produto? Vamos! Me ajuda aí para não precisar ficar toda hora indo e vindo para acelerar o processo. 3/2 hidrogênio. 3/2 H2? Isso. Não, na primeira etapa. Eu estou invertendo a primeira. A primeira. Ah, você está invertendo a primeira. Ah, tá. A segunda não inverte. O N2, H2O, depois lá o produto agora é o quê? Eu sei que é o NH3, mas é 3/4. 3/4 oxigênio. 3/4 de O2, né? Isso. Tá, obrigado. Então tá, eu inverti. Quando eu inverto a minha equação problema, também é importante lembrar que vai mexer numa coisa aqui, ó, na minha equação problema, ó, na minha equação auxiliar. O sinal do ΔH também muda. Toda vez que você inverter as equações, né, a equação auxiliar, o sinal do ΔH muda, tá? O valor só vai mudar se você multiplicar, né, ou dividir o valor. Então vamos lá, como eu não tenho o símbolo de delta aqui, não tem jeito mesmo, tá? Eu vou botar assim, tá? Delta H, desculpa, tá, pessoal? Horrível, nada científico, mas 75, eu não decorei, deixa eu voltar aqui, 75,7 quilojoules. Gustavo, não é 3/2 no H2O ali, não? Nos reagentes? Não sei, gente. É isso que eu pedi para vocês. Deixa eu olhar agora. Vou ter que apagar aquilo ali, ó. 75,7. É 3/4 de H2O? Sim. Ó, essa daqui é a primeira etapa, né? A segunda não, hein, pessoal? Agora eu vou para a segunda. Beleza? Então essa é a primeira. Agora eu vou para a segunda. Vou até escrever ela de outra cor. A segunda fica meio H2, não é isso? Meio H2
mais 3/4 de O2. Eu sei porque eu estou repetindo ali, vai ser igual, vai cortar. Formando 3/4 mesmo de O2? Ah, é isso mesmo. Tá bom, tá bom. Ele vai sumir, não vai fazer tanta diferença assim. 3/4 de água. Eu acho que é meio O2, né? Meio O2. 3/4 de água. Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Vamos, gente. Vocês não estão olhando o livro, não? 3/4 de O2, 3/4 de O2, 3,5 de água. Eu botei 3/4, mas tá, não tem problema. Beleza? Tanto faz aqui nesse caso. Como que o hidrogênio, ele está, né, que é a nossa substância referência, está na mesma posição, aqui o ΔH não vai mudar, tá? O ΔH não muda. Então fica igual a menos 86,7. Eu fiz ao contrário, eu mudei só a de baixo. Não pode? Mas vai dar a mesma coisa. Não, não pode. Não pode. Por que que você alterou essa daqui, a de baixo? Sei lá. Por que que você alterou ela? É porque eu Se achei você que podia escolher somar qualquer as... um. Hã? Eu achei que podia escolher qualquer um. Não, 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 não. Eu tenho que inverter apenas aquela equação em que a substância que eu estou olhando, ó, não bate a posição. Olha lá. O hidrogênio, na sua equação problema, ele é um reagente. Então, quer dizer que quando eu encontrar essa substância, que é a minha referência, né? Toda substância da equação problema é uma referência. Então, ó, essa substância que participa da minha equação problema, no caso aqui o hidrogênio, ele é um reagente. Tá, em qual das equações auxiliares ele se encontra? Ah, ele se encontra aqui na segunda. Se você inverter a segunda, ele vai deixar de ser reagente e vai passar a ser produto. Ou seja, você está alterando a equação global. Não pode. Tá? Por isso que não pode inverter qualquer uma. Você só tem que inverter aquelas reações em que a substância é uma coisa, ocupa uma posição na equação problema e na sua equação auxiliar ela ocupa uma posição diferente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ao identificar cada substância, porque é isso que eu estou fazendo, tá, pessoal? Estou olhando para a equação global, identificando as substâncias da equação global nas etapas, eliminando aquelas substâncias que são repetidas em todas as etapas e ajustando as etapas para atender a equação global. Elas têm que atender a equação global. Por quê? Porque a equação global, equação problema que seja, ela é a soma das etapas. Então, Camille, por exemplo, se você invertesse aqui, né, se essa equação, o hidrogênio viesse para o lado dos produtos, na hora que você somar, olha só o que iria acontecer. Ó. Vou te mostrar aqui agora. Ó. Você inverteu a de baixo, né? Então ficou assim. 3/4 de H2O mais... Porque sabe o que vai dar de diferente no seu resultado, Camille? Porque Sabe aí o é que... virar produto. Além da equação global, o sinal do ΔH. Se você me dá como resposta uma reação endotérmica, mas a reação é exotérmica, errou, entendeu? Então você obtém o mesmo valor, o mesmo número, só que o sinal ele muda muitas vezes, tá? Isso acontece, então muita atenção. Então aqui, ó, a Camila inverteu a primeira, ou a segunda. Ela fez isso aqui, ó. Olha só, pessoal. Olha isso. Vamos lá. Aí deixa eu só selecionar essa daqui e vou tirar ela daqui. Ela manteve a primeira, eu inverti aqui, mas olha só.
Se eu mantenho essa reação do jeito que ela está aqui, quando eu somar as duas, o hidrogênio que está nessa de baixo aqui, ele vai ser um produto. Aí, quando eu olhar para a minha equação problema, eu vou ver que aqui ó, não tem H2 como produto, é o NH3. Então, eu errei. Eu errei porque não está atendendo aos requisitos da equação problema. Deu para entender, Camille, agora? O porquê que não pode ser qualquer uma. Tem que ser especificamente aquela ou aquelas em que a substância ocupa uma posição na equação global, só que lá na etapa em que ela se encontra, ela é uma outra, né, ocupa uma outra posição, né, reagente ou produto a depender. Olha aqui o que acontece agora, pessoal. Sempre que você for montar os exercícios da lei de Hess, observe isso, ó. Observe se substâncias idênticas com o mesmo coeficiente se encontram em lados opostos da setinha. Sempre procure posicionar as substâncias assim. Claro, tendo a equação global como referência. Então, ó, 3/4 de H2O é um reagente na primeira, 3/4 de H2O é um produto na segunda. Posso eliminar. 3/4 de O2 é um reagente. Então, essa substância aqui tem que aparecer 3/4 de O2 no produto. Pronto. Agora eu somo. Nossa, que horrível. Agora eu somo. Ah, que gastura essa linha torta. Agora eu somo as minhas reações. Então, eu tenho como resposta, olha lá. A resposta, a soma das equações tem que ser igual à global, ó. Meio N2. Aí, opa. Mais meio. Opa. Mais meio H2. Formando aqui não tem água, foi eliminado, não tem oxigênio, foi eliminado, aqui foi eliminado também, então formando NH3. Você consegue visualizar agora, Camille, por que se eu invertesse aquela segunda ficaria diferente da minha equação problema? Sim, sim. Entendeu? Então, ó, o sinal muda. Eu mudei o sinal aqui, gente, nem vi se eu mudei. Menos 86 mantém, mais 75 mantém o mesmo aí. Então, a gente tem um valor do delta. Mais 11 ou menos 11? Menos. Isso. Delta da reação. Menos 11 KJ. Porque provavelmente se você invertesse a segunda ia dar mais, não é? Sim. Tá vendo? Cara, isso é muito pegadinha desse tipo de exercício, tá? Exercícios que tem esse tipo de cálculo, né? Que você tem que calcular isso aqui. Exercícios que tem esse tipo de cálculo, eu já estou mestre no Paint. Exercício que está calculando esse tipo, que usa esse tipo de cálculo, ele normalmente, se for um exercício de marcar X, ele vem assim. Resposta A, mais 11. Resposta D, menos 11. Aí, se você comete, por exemplo, esse erro de inverter a substância errada, já era. Olha só, tem até aqui um modelo, ó. Aqui, tá, beleza? Aqui, ó. Mais 11, menos 11, menos 97, mais 200, menos 297, mais 297, mais 43, menos 43. Por quê? Porque o cara que está fazendo a questão, ele já sabe. Olha, se ele inverter uma reação errada, ele vai obter o mesmo valor, só que com um sinal contrário do que eu quero. Entende? Entende por que você tem que desenvolver. Não é que eu falo que você tem que desenvolver assim. É um processo, tá, gente? Eu sei, a gente está estudando muito, eu também estou trabalhando muito, mas você precisa ter esse olhar químico, né? Esse olhar de fórmulas, de contexto da substância, do que é coeficiente.
Não é fácil de desenvolver. Eu sei que não é. Mas a gente consegue. Poxa, eu não consegui, eu não sabia nada de química, cara. Eu era muito burro em química. Muito. Eu só ficava de prova final no ensino médio. E aí? Eu tô aqui agora explicando ΔH da reação, ó. Vá. Ah, são coisas, né? Então, olha só, número 2, aplicando aí agora a energia de formação. Olha lá, olha o formato dele. Nossa Senhora. Desculpa. Tem alguma equação auxiliar? Tem alguma equação global? Não tem. Logo, se não tem, eu vou ter que calcular o ΔH, provavelmente por meio ali do ΔH de formação. Ele já me dá até aqui, evidentemente, mas olha só, a estrutura do exercício me leva à ideia para resolvê-lo, tá bom? As palavras-chave que aparecem ali. Então, isso é muito importante. Ler o texto, né? Sentir o texto. Então, a gente tem a combustão do SO2, dando SO3, libera 98 kJ por mol. Olha só, hein? Aqui é cacau, tá? Eu botei kJ, tá? Só corrija para mim aí depois. Olha só. Aqui a gente tem uma reação. Uma reação química. Ó, volta aqui no meu pente. Vamos lá. Deixa com essa cor mesmo. A combustão do SO2. A combustão do SO2 em SO3 libera 98 kJ por mol de energia. Eu tenho que escrever isso. Representar quimicamente isso. Então, a combustão do SO2 produzindo SO3 libera. Então, eu sei que o meu delta H libera, opa, menos 98 kJ. Entende? Eu tenho que ter a percepção. Essa percepção ela só é desenvolvida quando eu pratico. Eu não sei, é claro que eu sei isso porque eu trabalho com isso, mas eu faço exercício. Meus livros estão tudo aqui, ó, de exercício, de experimento. Toda hora que eu não estou fazendo nada, eu venho aqui, estou fazendo nada. Opa, estou fazendo nada. Resolvo alguma coisa, 1, 2. Eu não fico me matando não, tá? Vou com pouco, mas com qualidade. Então, ó, SO2 mais SO3, perere. Primeira coisa que você tem que ver aí. Tá balanceada essa equação? Veja, é balanceamento, não é ajuste para o delta, é balanceamento. Tá balanceada a equação? Não. Tá, então eu vou balancear aqui de uma forma bem rápida, pode ser? Botar um meio aqui, pode ser? No oxigênio? Sim. Beleza, show. Então aqui, pessoal, meio oxigênio. Vou botar até aqui em cima. Tá? Meio oxigênio. Pronto, tá balanceado. Ok. Então eu sei que a fórmula lá do ΔH de formação, vou fazer uma lambancinha aqui. O ΔH da reação é essa aqui. Espera aí. O ΔH da reação é isso aqui. Tá bom? Então, veja bem. Eu sei quem são os meus produtos, eu sei quem são os meus reagentes, eu tenho os valores necessários para calcular, né? Ó, a entalpia de formação do ácido do SO3 é menos 395.
E a gente tem o ΔH da reação, né? Da reação, ó. Da combustão desse menino. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o ΔH da reação? Ele está pedindo assim, ó. Sendo assim, estima-se que a entalpia de formação do SO2. Então, ele quer saber a entalpia de formação do SO2. Vamos lá. Substituindo a equação. ΔH da minha reação. Menos 98. Nossa, tá muito pequeno. Peraí. Então, 20. De novo. Menos 98 kJ, né? Vou botar a unidade aqui para ficar bonitinho. Kilojoule. Beleza. Se tiver alguma pergunta no chat, faça no áudio. Produto. O ΔH de formação dos meus produtos. Quem são os meus produtos? Ah, os meus produtos é o SO3. O seu ΔH de formação é menos 395 kJ. Não tem mais nenhum produto, então menos o ΔH de formação dos reagentes. SO2, não sei, vou chamar de X, tá? Que é o somatório, mais entalpia padrão de formação de substância zero, de substância simples é igual a 0. Pronto. Aí você tem, então, menos 98 kJ mais 395 kJ igual a X. Nossa Senhora. Aqui vai dar o quê? X é igual a mais 297 kJ por mol. Tá? Aqui, ó. Ah, professor, mas como assim? A reação é exotérmica? O resultado final deu endotérmico? Ele não está querendo saber o ΔH da reação. Ele está querendo saber o ΔH de formação do SO2. Qual é a energia necessária para formar o SO2? Eu não quero saber se a reação que ele está participando é exotérmica, é endotérmica. Não interessa. Eu quero a partir dessa reação, na verdade, como que eu consigo obter o valor do ΔH para o SO2? Beleza? Então, deu ambas reações endotérmicas. De fato, a produção de amônia é endotérmica. Tá? De fato. Aqui eu não conheço a formação do SO2. Eu sei que a amônia é endotérmica. Beleza? Pergunta. Tem alguma coisa aqui? Vou olhar agora. Luana presente. Alguma dúvida? Pergunta. Não? Não? Então tá. Nenhuma dúvida? Nada? Tudo ok? Até agora? Sim? Não? Olha os padrões, ó, dos exercícios. Vou resolver o de ligação agora. Aqui. Olha os padrões, ó. Ó, lei de Hess, ó. Etapas. Global. Ó. Não se aplica a lei de Hess. Olha lá, ó. Ó. Não tem etapa, não tem global. Olha aqui, ó. Energia de ligação. Olha lá os valores das energias. Ele já deu até as fórmulas. Olha lá. Com base nas equações, pode concluir que na combustão, não, ó. Lei de Hess, se você quiser aplicar, nem precisa, mas é a leizinha de Hess bem simplificada. Deixa eu ver aqui. Parará. Entalpia, tá, ó. A partir das entalpias de formação. Então, ó, entalpias de formação. Não tem equação global, não tem etapas, não é lei de Hess. Aqui já tem, ó. Tem etapas, tem uma equação global. Então, tá vendo? Há um padrão, há um modelo. E o mesmo se repete para as energias de ligação. Olha só, no caso aqui, a gente tem que tomar um cuidado. A gente está vendo que os valores de energia, eles não estão acompanhados de sinais. E não vão vir mesmo, tá? Por que que eles não vão vir?
Porque o exercício, né, a pessoa que está montando esse exercício, ela normalmente quer saber se você tem aquela noção de que o que é produto e o que é que acontece com as ligações dos produtos em termos de recebimento ou liberação de calor, e o que são reagentes e o que acontece com os reagentes em termos de transferência de calor. Bom, então você tem que lembrar que as ligações químicas nos reagentes, elas são rompidas, rompimento endotérmico. Isso significa que todos os valores de energia para as ligações dos reagentes, elas vão receber um sinal positivo. Enquanto para os produtos vai ser o processo inverso, recebem um sinal negativo. O grande lance aqui, pessoal, talvez seja esse aqui, ó. Deixa eu pegar e fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora. Só para deixar isso aqui prontinho para mim aqui, ó. Para não precisar ficar voltando lá. Ô, burro. Pronto, para não precisar ficar voltando lá toda hora. Então, olha só. O que eu faço? Eu tenho uma reação. Essa reação química, primeiramente, quando eu tenho que olhar para a reação, essa reação química está balanceada? Não. Não, não tá. Então tem que balancear. Vamos lá, então. Não está. E aí, quais vão ser os coeficientes? Se eu multiplicar tudo, se eu botar um 2 ali na frente do carbono, colocar um 2 aqui na frente do gás carbônico e botar... Pode ser isso? Vai ficar com o número inteiro? Não ficar com o número quebrado. 5 no O2, 3 no CO2 e 4 na água. Você botou 5 aqui, 3 aqui E 4. e 4 aqui também. Beleza, ok. Então vamos lá, vamos seguir essa ideia. 3 aqui, desculpa, 5 aqui, ó, o coeficiente aqui vai ser 5, 5, 3, 4, tá bom? 3 carbonos, 8 hidrogênios, 8 hidrogênios, 10 oxigênios, perfeito. Beleza? Então, ó, atenção a esses coeficientes. Atenção, eles vão ser importantes. Porque os coeficientes no balanceamento de uma reação, eles não indicam o número em mols, né? Ou o número de moléculas que participam ali, se eu for pegar em termos unitários, o número de moléculas que está participando ali, unitário, mas isso é bem errado isso que eu estou falando, tá? Só uma percepção. Então a gente ficou com os seguintes coeficientes, os coeficientes de balanceamento. Ficou 1 para 5, né, Camille? Para 5, para 3, para 4. Isso, né? Esses são os coeficientes do balanceamento. Por que que eles são importantes? Por um motivo. Olha só. Agora, depois de balanceado, eu vou descobrir onde estão essas ligações e a quantidade dessas ligações que existe por molécula. Então, vamos lá. Ó. C3H8, C3H8, C3. Então, são 3 carbonos, tá? C3. Oxi. C3H8. Então, eu vou ligar os carbonos por ligações simples a princípio. Tenho que ligar agora 8 hidrogênios, certo? Então, vão ficar 3 nesse carbono, 2 nesse carbono e 3 nesse outro carbono aqui. Deixa eu fazer.
Então, por que que é importante a fórmula estrutural da minha substância? Porque olha lá, o que que ele me traz aqui? Olha, só ligar os hidrogênios agora. Nossa, olha como que eu tô dando aula, sentado quase de caída, porque eu vou me empolgando, tá, pessoal? Desculpa. E aí eu vou ficando mais confortável com o assunto e acabo que fico assim, relaxado, né? Mas não pode. Olha lá, vou deixar aqui porque vai precisar do H2O. Então, olha só. Por que que é importante o coeficiente e por que que é importante a fórmula estrutural quando você vai calcular o ΔH da reação por meio da energia? Porque perceba o seguinte, ele fala para mim aqui nessa primeira tabela o seguinte, ó. Ele fala para mim o seguinte, olha, uma ligação carbono-hidrogênio, uma só, vale 413 kJ/mol. Então, por que que é importante eu fazer a estrutura do meu problema? Porque só tem uma ligação carbono-hidrogênio nessa molécula? Só tem uma? Quantas ligações carbonos e hidrogênios tem nessa molécula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso significa o seguinte. Significa o quê? Que eu vou ter que pegar o valor desta ligação e multiplicar por quantos? Por 8. Sacou? Porque é o número de ligações que existe do tipo carbono e hidrogênio na minha molécula. Quantas ligações do tipo carbono-carbono existem? Ah, existem 2 ligações do tipo carbono-carbono. 1, 2, ó, carbono-carbono, carbono-carbono. São 2 ligações. Logo, eu vou ter que multiplicar esse valor aqui por 2. Isso para as moléculas dos reagentes. Agora a gente vai né, continuando aí com essa caracterização. Vamos lá. Mais O2. Bom, o O2, cara, a gente não precisa falar que ele já está aqui, ó. É isso aqui. O2. Vou até botar O2. Uma ligação do tipo O2. Beleza. Só que qual é o coeficiente do oxigênio, do gás oxigênio ali? Então, ó, presta bastante atenção. Quando você for calcular o ΔH da energia de ligação, por meio da energia de ligação, você vai ter que fazer o seguinte. Você, além de considerar o número de ligações que existem daquele tipo naquela molécula, né? Porque essa quantidade de ligações ela vai interferir no valor da energia, né? Ela vai ser multiplicada pelo valor da energia. Você tem que lembrar que o coeficiente de balanceamento ele indica o número de mols daquela molécula ali em termos de mols teóricos que existem no meu sistema. Então, eu tenho que multiplicar o valor da energia da ligação por 2 coisas. Tanto pelo número de ligações que existem naquela molécula, quanto pelo coeficiente de balanceamento, tá bom? Eu tenho que multiplicar pelos 2 valores. Depois eu mostro ali, só vou exibindo aqui rapidinho para vocês entenderem o processo. Depois eu mostro a resposta, que eu acho que fica mais rápido, para que a gente possa entender. Então, olha só. Ou o exercício resolvido também. Isso daqui vai formar, vai produzir, né? Vai produzir aí, que seja, vai produzir CO2
Como que o carbono está ligado ao oxigênio no CO2? Está ligado assim, ó. O, C, O. Então, CO2. Quantas ligações do tipo CO existem? 2. Qual é o coeficiente do CO2 no balanceamento? 3. Então, quer dizer que eu vou multiplicar o valor dessa energia por 6 ao todo. Não, você pode multiplicar separado, né? 2, depois... Mas dá no mesmo, tá bom? Então, quer dizer aqui, ó, 5. Quantas ligações do tipo O2 existem? Ah, existe uma só. Só que o coeficiente dele é 5, então é 1 vezes 5. O valor aqui que está aparecendo na tabela. Aqui são 2 ligações do tipo CO. Então, se são 2 ligações do tipo CO, é 2 vezes esse valor aqui. 2 vezes, porque aparece 2 vezes na molécula. Só que, quando eu olho o coeficiente do balanceamento do CO, ele é 3. Então, o resultado dessa multiplicação aqui vai ser multiplicado ainda por 3, porque existe... É como se você pensasse que existisse 3, né? Você pode pensar assim, ó. 3 mols de CO2. 5 mols de O2. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá vendo? Ó, o número de ligações. Se são 5 mols de O2, ó o número de ligações. 5 vezes maior. Né? Nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui errei. Desculpa. Tá? 5 vezes maior. O mol de CO3. O CO2, ó. Cada CO2 tem 2 ligações, ó. 6 vezes maior. Ou seja, as 2 ligações aqui do início vezes 3 do coeficiente. Tá, gente? É lógico. É o mais óbvio. Mas a água que eu vou fazer aqui vou fazer de cinza. H2O. H2O, pessoal, é O. H-O-H. Bom, deixa eu diminuir a tela aqui. Nossa. H-O-H. Tá bom? Só um minutinho, deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Rapidinho, já vou voltar. Só para eu mexer no... adequar aqui para ficar legal. Tá, um minutinho. Eu tô aqui, só vou adequar aqui para trazer mais para cá. Porque eu faço isso por conta que a barra de ferramentas do Zoom, ela fica em cima das minhas ferramentas e aí eu não consigo visualizar, eu tenho que parar o compartilhamento para poder visualizar as coisas acontecerem, senão eu não consigo mexer, ela fica em cima aqui. Tá, pessoal? Então tem esses pormenores na hora de calcular a energia de ligação, tá bom? Tem que ter essa noção. Tem que ter a noção dos coeficientes que são importantes, tá? Então a gente tem, né, o coeficiente de 1 aqui. O 5 aqui. O 3. Vou botar os pontinhos aqui. O 3 aqui e o 4 aqui. Então, além dos valores da quantidade de ligação por molécula, é importante que você multiplique essa quantidade também pelos coeficientes do balanceamento. Beleza? E aí agora é só brincar. Reagentes com sinais positivos vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar logo aqui. Tá, vai ficar assim, ó. Quantas ligações do tipo carbono e hidrogênio existem? Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o somatório
né? O ΔH da reação. Deixa eu ver se tem uma fórmula. Só para eu pegar a fórmula vai ficar bonitinho ali. Não tem, não em lugar nenhum. Então, o ΔH da reação, ele é ΔH da reação vai ser o somatório das ligações dos reagentes e produtos. Então, para os reagentes, a gente tem que lembrar que o sinal do valor, ele é positivo. Então, no caso das ligações carbono e hidrogênio, como existem 8, é 8 vezes mais 413, porque é o valor de cada ligação. Né? Se é o somatório, vamos continuar somando. Mais, né? Deixa eu fazer isso entre parênteses dentro dos colchetes. Então, aqui, ó, ligação carbono-hidrogênio, mais, eu vou fazer agora a mesma coisa para a ligação carbono-carbono, que são duas, né? 2 vezes, qual é o valor da ligação carbono-carbono? Mais 348. Fecha colchetes, fecha chaves. Então, isso daqui, ó, é dos reagentes. Somo é um somatório. É um somatório. Se é um somatório, eu vou somar as coisas. Agora eu vou fazer para os produtos. Ó. No caso dos produtos, aí a gente... Opa! Ah, que produtos, doido. Aqui é para o CH8. Agora continuar fazendo por reagente. Tem mais um reagente aqui, ó. Pulei. Cabeçudo. Mais 5 vezes o valor da ligação do oxigênio. 498. Eu nem estou colocando quilojoule, essas coisas não, tá? Só para ser mais rápido. Mas, aí continuo somando agora, só que agora acabaram os reagentes, produtos. Vou abrir um outro parênteses aqui para a gente separar e vou fazer de uma outra cor. Sei lá, dessa. Mas, aí vamos lá. 3 CO2. Então, são 6 vezes essa ligação aqui. Lembra que o 6 que eu estou falando é porque ó, tem uma aqui, outra aqui. Então, se são 2 ligações por molécula e tem 3 moléculas participando da sua reação, logo você tem 6 ligações ao todo que estão sendo, né, movimentadas ali no processo. Então, 6 vezes CO. Tá. Aqui, ó, vou botar aqui menos 744. Por quê? Porque reagentes exotérmicos. Produtos exotérmicos, perdão. 4 vezes, tem 2 ligações do tipo OH. Então, se tem 4 vezes, são 8 vezes, né? 4 moléculas, 8 ligações do tipo OH menos 642. Pronto. Então, aqui você tem o ΔH aqui dos reagentes, tá? Reagentes. E aqui a gente tem o ΔH, ou o valor das energias de ligação dos produtos. Aí é só resolver algebricamente essa soma aí. Deixa eu pegar logo a resposta aqui para vocês. Esse é o capítulo 10. Aqui. Olha lá, ó. 8 vezes 413, 2 vezes mais 348, 5 vezes mais 498. Aí, esse valor aqui vai dar essa soma aqui, mais 6.490. Agora, as ligações formadas, que foram lá nos produtos.
6 vezes menos 744, ó, 3 vezes 2 ligações aqui. E 8 vezes, né, as ligações do OH. Aí vai dar a soma, pererê, você faz a soma algébrica, respeitando os sinais, lembrando que o ΔH dos reagentes é positivo, ΔH dos produtos é negativo, e aí você tem esse valor, menos 1.670 quilojoules. Tudo bem? Aí fica a letra, sei lá se tem alguma letra aí. Tem letra isso? Letra A? Letra A. Letra A. Beleza. O que vai acontecer nos outros exercícios, professor? A mesma coisa que eu fiz nesses 3. A mesma coisa. É a mesma técnica, é o mesmo... É claro que a forma de se pensar é sua, é uma particularidade sua, então simplificações, se você observar, simplifique, né? Meios mais rápidos de você resolver, que façam sentido. O sentido está na teoria, tá? Que façam sentido com a teoria. Use. Não tem que se preocupar com isso, tá? Agora, o básico para resolver todas as atividades desse capítulo é entender o exercício é de lei de Hess, de ligação ou de cálculo de entalpia. Lei de Hess tem um padrão, de formação tem outro, e de entalpia, de energia de ligação tem outro. Eu já expliquei esse padrão, não vou falar de novo. Agora, foram 2 aulas, falei que não ia levá-los até o final, mas a gente já chegou praticamente no final, um jogo de futebol, tá? Vou interromper o compartilhamento e vou perguntar dúvidas. Me pergunte agora. Quem não tem dúvida, está dispensado. É legal que quando eu falo está dispensado e ó, eu suponho que olha o que eu pontuei para vocês. Eu falei, quem tiver dúvida não, né, tá dispensado. Quem não tiver dúvida tá dispensado. Ó, galera, ó. Então não tem. Beleza? Ó o feedback. Então não tem. Tá vendo? Quem tá aqui na sala ainda tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, a gente tem alguns minutinhos ainda. Olha, Se Gustavo, tem... você falar onde eu tenho dúvidas, você vai ficar aí mais um tempão da aula explicando, porque olha, sinceramente... Não, mas amanhã a gente vai... Nossa. Desculpa, Sara. Amanhã a gente vai fazer mais exercícios disso, dessa temática. Tá? Nossa, Amanhã pelo a gente... amor de Deus, eu tô quase desesperada aqui, que eu tô entendendo, mas não tô. Ai, sei lá. Tá, então tenta aplicar em alguma, tipo na atividade 4 e na atividade 5 para a sala. Tenta aplicar. Amanhã... Vou tentar fazer. Amanhã, quem ficou na sala, pessoal, tá? Depois, né, eu repasso pro outro. Tenta fazer atividade 4 e 5 para amanhã, na hora que eu estiver resolvendo mais atividades, você falar, fiquei com dúvida nessa parte. Como que ele vai fazer para resolver isso? Aí você pega lá e captura essa informação, tá bom? Beleza? Então vou deixar vocês descansarem. Turma dispensada é ótimo, tá? Então até a próxima aula de amanhã. Tá bom, pessoal? Boa tarde, bom dia.